Bom, uma palavrinha aqui sobre a esquerda, né? A esquerda pequeno-burguesa, ela, quando acontecem essas coisas, eu já tinha visto isso aí no Carandiru, né? Na época do Carandiru, quando mataram um monte de gente dentro do Carandiru, era uma época bem mais difícil do que a atual, porque havia uma espécie de unanimidade em torno do problema. Toda a esquerda se recusou simplesmente a falar do assunto, né? Corria a ideia de que era muito impopular defender bandido. Então, como é impopular, não vamos falar nada. Nós falamos um monte e ninguém falava absolutamente nada. Agora a mesma coisa, falaram alguma coisa, porque até as pessoas mais alienadas da realidade sentem que os acontecimentos causaram um estrago muito grande no governo. Então, por que não tiraram uma casquinha e falaram coisas abstratas, tipo, a culpa é do governo, no capitalismo é assim mesmo, o capitalismo é uma desgraça, etc. e tal. Quer dizer, para uma parte da esquerda fica para o dia de São Nunca a luta contra o esmagamento brutal de uma parcela expressiva da população. Né? Porque nós estamos caminhando aí para o 1 milhão de pessoas presas. Segundo as estatísticas, para cada uma pessoa encarcerada tem 3 mandados de prisão não executados. Quer dizer que se fossem executados todos os mandados de prisão, a população carcerária quadruplicaria. Iria para 2.400.000 pessoas. Então, não dá para esperar pelo dia de São Nunca, né? Seria preciso travar uma luta agora contra essa situação. Segundo, que a esquerda não entende, essa esquerda mais doutrinária, é que quem está dentro do presídio é a classe operária brasileira. É uma parcela da classe operária brasileira. De onde virão esses presos? Né? Certamente não é da classe média nem da burguesia. O número de pessoas com curso universitário na prisão não chega a 1% do total. É tudo gente pobre, ou são trabalhadores do campo ou são trabalhadores da cidade. Mas são trabalhadores. Não é que o preso é um alienígena, um ser do outro mundo, como pinta aí a direita e a classe média brasileira. São trabalhadores que, por uma série de circunstâncias, foram envolvidos aí numa atividade ilegal. Uma parte nem foi envolvida em nada, né? Eu li uma matéria aí ontem, hoje, que falava que estava preso lá um rapaz de 25 anos, que ele havia sido preso porque ele havia sido acusado, junto com várias outras pessoas, de tráfico de drogas. Ele não tinha prova nenhuma contra ele. Foi preso lá. Sei lá, entraram numa casa, o cidadão estava lá numa festa, acharam as drogas, foi todo mundo preso e ele está lá na penitenciária porque ele é pobre. Porque se ele tivesse um pouquinho de dinheiro, não estava lá. Ele foi decapitado aí no Levante, lá no Amazonas. Quer dizer, a esquerda nem leva em consideração esse problema. Aí, um outro setor da esquerda mais absurdo, né? Na tentativa de resolver o problema, apresenta 2 propostas fundamentais. Uma, que tem que construir mais presídios. Bom, até onde vai isso aí? Daqui a pouco vai ter mais presídio do que hospital no Brasil. Tem que construir mais presídio. Uma coisa que nós temos que entender, muita gente não entende, é o seguinte: se você coloca, né, 600.000 pessoas na cadeia, o país em si não é democrático. Se existe uma atividade criminosa que permite colocar 600.000 pessoas na cadeia,
o país tem que rever a sua situação. Dessa maneira, para essas pessoas, seria lógico que você tivesse 100 milhões soltos, 100 milhões na cadeia. É uma coisa absurda. Se um número expressivo da população é composto de criminosos, a sociedade tem que ser reavaliada. Se você tiver 10 mil pessoas na cadeia, tiver 50 mil pessoas na cadeia, que é muita gente, você fala, bom, é uma parcela bem pequena da população geral. Agora, 600 mil pessoas, ou como nos Estados Unidos, 3 milhões e meio de pessoas, isso já não é normal, a sociedade é um sistema prisional. Aí vem o esquerdista totalmente desvairado, pressionado por elementos de classe média e tal, assustados com o chamado crescimento da criminalidade, que é real, e querem construir mais presídios para prender mais gente. É totalmente absurdo. Aí eles propõem, e esse daqui é um impasse na concepção, eles propõem a legalização da maconha para diminuir o encarceramento. Bom, a legalização da maconha vai diminuir o encarceramento coisa nenhuma. Vai continuar a ser preso uma quantidade gigantesca de pessoas por drogas. Está cheio de outras drogas aí para serem vendidas. Tudo bem que a maconha, sendo mais antiga e mais leve, é uma das mais consumidas, mas mesmo assim, isso daí não resolveria o problema. Sem eliminar o problema das drogas e sem modificar totalmente a situação do sistema judiciário, que condena um monte de gente à toa, teria que haver uma mudança geral legislativa e no procedimento do judiciário, isso aí vai continuar sendo uma aberração e o país vai continuar sendo uma grande prisão. Um país civilizado não pode ter 600 mil pessoas presas. Isso tem que ser visto, logicamente, de uma outra maneira. Primeira coisa, como nós já dissemos várias vezes, é o seguinte: se as prisões têm capacidade, nesse momento, para 200 mil pessoas, vamos supor, que ela não tem, porque você vê a foto das prisões, aquilo lá a prisão parece a caverna do homem de Neandertal. Uma coisa subcivilizatória. Então, na realidade, se você pegar os presídios que têm condições, etc., 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 você vai prender aí no máximo 100 mil pessoas, né, com todos esses presídios e sendo muito generoso. Não tem condições de prender mais do que isso, o Estado tem a obrigação de soltar o pessoal. Se você não tem condições de prender, você não tem o direito de prender. No Brasil vigora uma mentalidade, que é a mentalidade da direita, de que prender é uma coisa essencial. Não, não é verdade. Tem que soltar. Você só pode prender se você tiver condições de prender. Nós não estamos mais na Idade Média, onde o cidadão passava, jogava o outro dentro de uma masmorra e pronto, esquecia. Aqui a pessoa tem que ter alojamento, tem que ter assistência médica, tem que ter segurança, que nos presídios não tem que ter condições humanas de vida, não pode ser tratado como se ele fosse um animal dentro de um chiqueiro. Então, o Estado não tem direito de submeter ninguém a essas condições, seja lá qual for o crime que a pessoa cometeu. Ou o Estado se coloca em condições de prender o pessoal de uma maneira decente e ter um programa de educação, evolução desses presos, ou não tem autoridade para prender ninguém. No Brasil não existe a pena de morte, também não existe o direito do Estado matar a pessoa no presídio, por circunstâncias de selvageria. Não existe a ideia de que a pessoa possa ser torturada,
e submetido a um tratamento degradante, então não pode prender. Isso é uma coisa que todo mundo teria que entender. Os juristas, inclusive brasileiros, e tal, até os mais democráticos, não sei por que eles não falam nada disso daí. É um crime que o Estado está cometendo. Algumas pessoas chegaram a falar que os presídios estão em estado de inconstitucionalidade. Não é verdade. Não é que é inconstitucional. Se um juiz manda prender uma pessoa num lugar insalubre, tal, que é uma ameaça à pessoa que se representa tortura, ele tem que ser julgado e ser preso, porque ele está cometendo um crime. Aqui, o Estado Nacional está cometendo um crime. O sistema judiciário criminal está cometendo um crime. E se nós vamos ter para um dos princípios do Estado de Direito, ou digamos assim, o princípio fundamental do Estado de Direito, é que o Estado está subordinado à lei. Porque se o Estado não cumpre a lei, não há lei nenhuma. Se o cidadão isolado não cumpre a lei continua existindo. Mas se o Estado não cumpre a lei, não há lei. A lei existe na medida que o Estado cumpra a lei. Que o Estado seja subordinado a um determinado sistema legal. Legal, logicamente, que democrático, etc. Verdadeiro, né? Não uma fachada judiciária para uma ditadura. Bom, então isso daí é um problema-chave, né? É um problema-chave para toda a população, é um problema-chave para que a direita mantenha a repressão sobre a classe operária e tem que ser atacado duramente por todas as organizações democráticas, da esquerda, etc. E revela, né, que a política dos direitistas de matar, prender, etc. e tal, é um blefe. Que eles não têm condições, eles não têm nem dinheiro para fazer isso daí.